como funciona um projeto, tá? Depois eu vou entrar no âmbito desse projeto aqui especificamente, tá? Então, como é que funciona o resumo geral? A primeira coisa, né, as etapas desse projeto, eles começam com a localização, tá? E a necessidade que é gerada do viveiro, tá? Imagine que um viveiro já produza bem, já tenha uma eficiência das suas mudas, já tenha uma boa forma de trabalho no viveiro. Tudo isso já está bem. Só que é possível melhorar, né? Não só do viveiro, da planta. Quando a gente fala um viveiro, o viveiro não é só o brotinho, não é só a planta. Ou então, o viveiro não é só um número financeiro que dá no final do mês. O viveiro são todos vocês. O viveiro é essa parede, o viveiro são os carros, o viveiro é a estaca, o viveiro é a água. Então tudo isso faz parte. O viveiro é a vossa família, que às vezes não está nem aqui. Isso é o viveiro, né? Então o viveiro é um corpo humano, é um corpo vivo, que é muito maior do que apenas aquela mudinha. Então nós começamos com a localização. Onde é esse viveiro, né? Ele está localizado em que região do país? Qual é a latitude e longitude desse viveiro? Então esse é o primeiro passo, é localizar. Uma vez localizado esse viveiro, nós fazemos uma identificação chamada identificação geomagnética. O que é isso? Todos vocês já viram a bússola, né? Aquele aparelhozinho que vira de acordo com se a gente está olhando para o norte, para o sul. Essa bússola ela é orientada através de um campo magnético, especificamente geomagnético. Ok? Então, primeiro nós identificamos aonde é o viveiro. Depois de identificar aonde é o viveiro, nós vamos identificar qual é a declinação magnética desse viveiro. O que significa? Estão vendo aqui, ó, o viveiro é assim, ó, tá vendo? O viveiro está aqui, ó, que estão a parte de jardim clonal, estufas, então é assim, mas o declínio magnético, ou seja, o norte desse viveiro, tá assim. E eu aqui consigo saber qual é esse desnível aqui, né? É de 20,95 graus. Então, ou seja, essa parte daqui é um dos principais pilares para o nosso trabalho. É saber como é que essa malha magnética, que é aquela força, aquela energia que mexe a bússola, como é que ela está orientada no viveiro? Ela passa assim, ela passa assim. Então, nós começamos com isso. O declínio magnético nesse viveiro aqui especificamente, que não é o de vocês, depois eu vou entrar aqui no âmbito de vocês, é de 20,95 graus. Então, uma vez visto isso, nós passamos para a próxima etapa, que é o que? O desenvolvimento CAD do viveiro. Então, primeiro a gente localiza a área, aonde é o viveiro, localizamos qual é magneticamente, como é que ele está magneticamente. Segundo, nós pegamos esses dados que nós adquirimos nas etapas anteriores e começamos a fazer através de um programa de computador, de desenho AutoCAD, começamos a quê? A pegar as infraestruturas e os perímetros. Tá? Com isso eu vou começar a localizar. Ah, aqui é um pátio de crescimento, aqui é uma estufa, aqui é isso. Então, vejam, eu pego o mapa geral e começo identificando o que é o que dentro daquela área. Tá? Depois disso, a terceira etapa, junto com os dados anteriores, eu começo então criando a malha geomagnética. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos é o que? Reparem aqui, vou dar um zoom aqui para ver melhor. Ó, reparem que aqui, ó, nesse viveiro aqui, ó, tá vendo? Olha só que interessante. Eu cheguei, peguei a foto via satélite do viveiro, identifiquei naquela setinha vermelha a malha geomagnética do viveiro, sei qual é o ângulo que ela atravessa o viveiro. Reparem que eu tenho uma estrutura aqui, ó, que é uma casa de vegetação, ela tá assim, ó. Ela tá assim, não tá? Pronto. Mas vejam que esse quadriculado aqui, ó, tem um quadriculado
que está atravessando na diagonal o viveiro. Ele não está atravessando assim, ele está atravessando assim, ó. Então, isso que está aqui é uma das primeiras etapas importantes para o nosso trabalho. É saber como é que o campo magnético, aquele que mexe a bússola, como é que ele atravessa o viveiro. Se ele está atravessando o viveiro assim, 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 de que forma é? Então nós fazemos esse levantamento e começamos a criar essa grade, esse quadriculado em cima de toda a estrutura. Então, eu já sei e já consigo identificar cada pedaço do meu viveiro, de que forma ele está mergulhado, banhado por esse campo magnético. Então, esse é o primeiro trabalho de identificação. Segunda parte essa daqui já é um pouquinho mais complicada. Até aqui, tudo bem. Bom, essa parte daqui, ela é um pouquinho mais complicada. O que ela faz? É a identificação de campos telúricos. O que significa isso? 90% do projeto está aqui, está em cima desse item 3.4. Vocês reparem, aqui eu tenho uma malha, não tenho? Que eu defini lá, ó. Tá vendo aqui? Não tem os quadriculadozinhos? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um zoom, aqui é uma ampliação. Você está vendo aqui, ó? Uma linha retinha. Essa linha retinha que está aqui é o ideal, o teórico. Então, ou seja, quando eu pego no computador, num programa de computador orientado, eu entro num site que tem o índice magnético global de todo o país e a nível mundial. Eu pego específico daquela região. É essa base de dados que me dá aquele 20,95 graus que a linha está. Aí então eu faço a grade teórica. Só que essa linha magnética, ela deveria ser assim, ó, retinha, ó, tudo retinho, bonitinho. Só que não é assim que acontece. O que acontece? Devido àquilo que é chamado de campos telúricos, essa malha magnética, ao invés de ela ser retinha, ela dá uma curva, ela baixa, ela amplia, ela diminui. Então, o que faz essa malha magnética dar essas curvas? Embaixo da Terra, vocês que mexem com a Terra, se vocês cavarem aqui, vocês vão encontrar água, não vão? De repente encontrar água a 5 metros, a 10 metros, a 20 metros. Vocês encontram pedra. Dependendo do que tiver no subsolo, a gente pode encontrar, por exemplo, um veio de água a 2.000 metros de profundidade, a 3.000 metros de profundidade. Só que essa malha magnética, que é do planeta Terra, quando passa, por exemplo, num veio de água desse tamanho, ela não fica certinha, ela não fica retinha. O que ela faz? Ela curva. Quando ela passa, por exemplo, numa falha geológica, né, que são 2 pedaços de terra ou de rocha que tem uma trincada, aí ela já desvia também. Então eu começo a ter desvios dessa malha magnética que devia ser certinha, perfeita. De repente eu tenho, por exemplo, a 1 quilômetro, eu tenho um aglomerado de magnésio, por exemplo, de ferro, ou de qualquer outro tipo de minério. Quando o campo magnético passa por ali, ele se distorce. Aí aqui nós entramos no estudo chamado interpolação de dados. O que a gente faz? Vocês sabem, vocês já viram aquele exame que as mulheres fazem quando estão grávidas? Ultrassom? Então o que o médico faz? Ele põe um gel aqui, né? Pega uma máquina e fica passando da barriga. Como é que aquela máquina consegue ver o que está lá dentro? Como? Ela manda um som que a gente não ouve, ela manda um som, um apito, pi, lá para dentro, certo? Esse apito quando bate e volta, a máquina fica ouvindo o eco. Como é que está vindo o eco? O eco está um pouquinho para a direita, está um pouquinho para a esquerda, e com isso o programa de computador vai desenhando o bebê. É assim que funciona o ultrassom. Ele manda um som que a gente não ouve, só que a máquina ouve, ele manda um apito e ele fica ouvindo. Como é que esse apito retornou? É o que a gente faz aqui nessa etapa, através de interpolação. Ou seja, através do efeito da malha geomagnética,
nós sabemos o que tem lá dentro. Ou seja, através do som, o médico sabe pelo ultrassom como é que é o bebê. Inclusive dá até para saber o sexo hoje, se é masculino, feminino, através desse som. Então você diz assim, pô, como é que você sabe? Você veio aqui, você é geólogo, como é que você sabe que aqui tem uma falha geológica? Por conta do efeito. Nós analisamos o efeito da malha magnética, ou seja, a curva, e assim como o ultrassom, se tem uma curva de tantos graus e de tanta amplitude, então nós temos uma falha geológica, um veio de água a tanta profundidade. Então é por interpolação de dados. Então essa parte daqui por interpolação. Então essa parte daqui é uma parte que é mais pesada de todo o projeto. É aqui. É a gente descobrir aonde estão essas falhas e tudo isso. Por quê? Porque é elas que vão interferir naquele campo para ser perfeito. Ok. Então, depois que nós identificamos os campos telúricos, nós vamos identificar nos campos telúricos, vocês estão vendo aqui um cruzamento, ó, aqui tem uma falha geológica, aqui tem outra. Quando elas se cruzam, nesse cruzamento, essas linhas daqui ficam uma bagunça. Quando elas se cruzam, ó o tamanho desse veio de água. Então, nos cruzamentos, criam-se pontos no chão. Criam-se pontos específicos que fazem com